Olá a todos os presentes e a quem nos estiver a ouvir através da RUC ou no podcast. Eu sou João Paulo Valdemar e hoje estamos à conversa sobre a fotografia de cena no Dia Mundial de Teatro a partir do Teatrão, em Coimbra. Começo por felicitar o Teatrão pelos 30 anos a contribuir para a cultura e convém referir que esta conversa não acontece por acaso neste dia. Por isso, muito obrigado ao Teatrão por nos receber na sua casa. Agradeço igualmente aqui a todos os convidados que estão aqui comigo, com partilhar aqui a mesa comigo nesta conversa, bem como à RUC por transmitir isto, e também agradecer ao público que está aqui presente e também estiver a ouvir em casa e depois futuramente também no podcast. Quem acompanha o podcast, o Prova de Contacto, sabe que eu sou apenas metade da equipa, porque o Ruben não pode estar aqui presente hoje por um excelente motivo, que foi pai há 3 dias, e sei que ele nos está a ouvir. Por isso, Ruben e Ana, muitos parabéns e um olá ao Tomás. Feito este apontamento mais pessoal, vamos então dar início aqui a esta conversa, que será o início do projeto Através da Lente, fotografia de cena do Teatrão, que hoje conta aqui com a participação dos fotógrafos da casa, né, que passo agora aqui a apresentar, o Carlos Gomes, o Mário Canelas, o Paulo Abrantes e a Teresa Valente, e também temos aqui, contar a presença da Marida Sousa, direção do Teatrão. Muito bem-vindos a esta casa que vocês conhecem bem melhor do que eu, Olá. Não é verdade? E bem, vamos aqui começar aqui a conversa à vontade. Também quem está aqui a ouvir-nos, se tiverem alguma intervenção que queiram fazer, estejam à vontade. Podem também chegar um bocadinho mais à frente, que é para já não estar aqui aos berros. Portanto, acho que vamos começar aquela pergunta mais simples, que é: como é que vocês começaram na fotografia de cena e o que é que vos motivou a começar a fotografar? Quem é que é o primeiro corajoso a responder? Por ordem. Por ordem, pronto. Aí de lado. Ok. Bom, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo teatro e em miúda fiz teatro no Inatel, portanto foi sempre uma paixão minha. Por outro lado, também sou fotógrafa e tinha esta curiosidade que era fotografia de cena. Eu seguia os fotógrafos de cena, não sabia bem como é que ia começar, não é? Mas sempre muito atenta. Eu conhecia já o Carlos, éramos amigos, Carlos Gomes, éramos amigos, eu seguia também já o trabalho dele no Teatrão. E um dia o Carlos diz-me: olha, vai haver um workshop de fotografia de cena e vai ser no Teatrão, tu queres participar? Eu, claro que sim, foi música para os meus ouvidos. E eu comecei precisamente nesta casa, no Teatrão, numa peça que eram as 3 irmãs, eu penso, Margarida Chekhov, a partir de Chekhov, chamava-se 3 Irmãs Making Of, estreada em 2016. Penso que é por aí, sim. E então, pronto, fiz o workshop com o Carlos. Foi muito interessante porque essa peça passava-se em vários atos e era indoor e outdoor. Portanto, em questões de workshop não havia melhor, que eu tinha o dentro e o fora. Nós tínhamos cenas ato aqui dentro da sala grande. Tivemos também no Mosteiro de Santa Clara a Velha, Margarida, não foi? Certo. Exterior. Tivemos na Casa Municipal da Cultura. No interior também. O interior. No espaço da Liga de Combatentes. Da Liga de Combatentes, exatamente. Portanto, foi um grande workshop porque me deu logo uma endurance entre indoor e outdoor, e pronto, e a partir daí fui fazendo alguns trabalhos com companhias pequenas, com produtores até produtores independentes. Trabalhei com a Graça Ochoa, com a Circulando. Portanto, fui fazendo alguns pequenos trabalhos, mas sempre muito atenta à fotografia de cena, portanto, para além da outra fotografia que eu também faço, não é? Foi assim que eu comecei com o Carlos Gomes e no Teatrão. É da casa. Bem, e eu começo também no Teatrão, não é? O meu interesse pela fotografia de cena vem já nos meus anos de formação académica, enquanto público de teatro. Eu frequentava sempre que podia peças de teatro que eram do meu interesse. Eu estudei artes plásticas e sempre tive um bocadinho aquele interesse em linguagens artísticas que se pudessem interligar, e toda a imagética, todo o universo relacionado com
com o teatro, com a dança, sempre me fascinou e sempre me inspirou para criar, seja na fotografia, fosse no desenho, fosse na pintura, mas depois a fotografia em si começa aqui no Teatrão, depois de um convite que a Isa me fez em 2010, 2011, já não sei precisar bem, sei qual foi a peça, que foi O Rei Duas Vezes. Penso que os ensaios começaram em 2010 e depois a estreia já foi em 2011, e foi a partir daí que eu, muito timidamente, comecei a dar os primeiros passos na fotografia de cena, sem saber bem como é que funcionava, quais eram as metodologias, e sempre fui trilhando um percurso, se calhar um pouco autodidata, mas sempre muito atento também a referências, a nomes na fotografia de cena, e depois tive a oportunidade de fazer um curso de fotografia de espetáculo com a Susana Paiva e aprendi bastante, não só mais a nível de metodologia e de que caminho é que eu tenho que fazer ou trilhar para ir ao encontro da proposta que está em cima de palco, ir ao encontro do texto, porque é bonito chegar a esta altura do campeonato e pensar que deixamos memória, que deixamos trabalho feito, porque o teatro é efêmero, não é? Ele nasce e morre cada vez que sobe ao palco, e a fotografia de cena deixa-nos sempre um bocadinho dessa magia, dessa capacidade que nós temos de nos maravilhar com aquilo que nos estão a dar, porque enquanto fotógrafo de cena eu acho que sou, e os meus colegas estão aqui também, não me vão deixar mentir, somos público privilegiado. Nós temos essa capacidade de não só congelar um momento que nós entendemos naquele preciso momento que devia ser fixado, mas também de perpetuar a memória, seja para, se calhar já me estou a alongar aqui demais, mas para perpetuar essa memória e para criar esse espólio que o Teatrão sempre apoiou, e isso é fantástico e devo referi-lo. O Teatrão é das companhias de teatro que sempre, não era fotógrafo aqui, sempre apoiou a criação, não só para a divulgação dos trabalhos e das atividades que cá acontecem, mas sempre apoiou e defendeu a fotografia de cena, porque lhe dá precisamente o papel que eu acho que ela deve ter, que é muitas vezes também um papel ativo na discussão, na criação, e isso é fantástico. É a minha vez, não é? Então, passa a palavra. Então acho que eu e a Teresa temos alguém comum no que toca a como é que começámos a fotografia de cena. Aliás, eu comecei a fotografia em geral por causa do Carlos Gomes, não é? Porque eu, antes de ser fotógrafo, ou antes de sequer pensar em querer ser fotógrafo, eu queria ser ator. Então frequentei as classes de teatrão durante muitos anos, e foi num dos ensaios do espetáculo Punk Rock, em 2014, que o Carlos visitou um dos nossos ensaios, tirou as fotografias que tinha a tirar, não é? E eu fiquei curioso com o trabalho dele. Obviamente depois perguntei-lhe: posso ver as fotografias? Ele muito simpaticamente disse que sim, mostrou as fotografias, e eu rapidamente me apaixonei pela fotografia em si, mas obviamente também tendo esta ligação com a representação, obviamente que a fotografia de cena também ia ocupar, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, um lugar especial na minha vontade de ser fotógrafo. Então foi a partir daí, de 2014, tinha eu 14 anos, que comecei a explorar a fotografia, para mais tarde vir a afunilar o meu interesse pela fotografia de cena, mais especificamente. Portanto, a minha ligação com a fotografia de cena tem a ver também com uma perspectiva mais da parte da representação, porque, lá está, nasceu aí. E a partir daí comecei a explorar várias vertentes da fotografia. Comecei com os retratos, chateei muitas vezes o Carlos a perguntar: o que é que tu achas, o que é que tu não achas, achas que isto está bom, achas que não? E no ano passado o Teatrão fez o convite para nós quatro nos juntarmos e começarmos a fotografar, e foi assim a minha primeira experiência mais a sério a fotografar espetáculos e ensaios,
E é sempre bom revisitar uma casa que eu sempre frequentei, não é? Tanto como espectador como intérprete, é assim que se pode dizer. E então, agora, tendo esta perspectiva, como o Carlos disse, privilegiada, de ver o espetáculo numa zona em que o público se calhar não tem acesso de uma maneira tão fácil e que também me deixa entrar na cena sem ser propriamente um protagonista ou parte do espetáculo, dá-me mais vontade de querer explicar como é que aquele espetáculo é traduzido de uma maneira gráfica para o público, mas também de uma maneira em que eu consiga sentir-me dentro da cena, da imagem, e isso obviamente transparecer depois para quem está a ver as fotografias. Apesar de eu já fazer fotografia há algum tempo, obviamente esta foi a experiência relacionada com fotografia de cena mais concreta, mais sólida, e tem sido muito bom partilhar o palco numa perspectiva diferente agora com estes 3 fantásticos fotógrafos, e acho que se vierem mais espetáculos para fotografar, que venham, porque acho que estamos prontos, não é? Claro. Venham mais 30 anos, não é? Venham mais 30 anos. Mais 30 e mais 60. Portanto, a minha história é muito curtinha. Visto então, Paulo. Boas. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. O meu início profissional é ligado ao fotojornalismo, e o fotojornalismo tem essa possibilidade de trabalhar também noutras áreas, noutros géneros fotográficos. A fotografia de cena, como outro tipo de fotografia de espetáculos, vem um bocadinho por inerência e pelo caminho normal da profissão de ser fotógrafo. Mais concretamente aqui no Teatrão, quando comecei, ainda ou já foi no século passado, a primeira peça que fiz com eles foi em 1998. Então foi no milénio passado. Foi no milénio passado. Portanto, já foi há algum tempo. E obviamente não fiz só isso. Trabalhei depois com o Teatrão até 2011, julgo, 2011, até que chegámos a um... É muito fácil também, quando se está há muito tempo a trabalhar com as mesmas pessoas, haver uma saturação que é perfeitamente normal disso acontecer, até porque nunca me prendi a uma só companhia, nunca me comprometi só com um projeto na exclusividade. Sempre tive e quis ter essa liberdade de fazer exatamente aquilo que e trabalhar com quem me apetecesse, e fazendo aqui um bocado o jogo de memória, em Coimbra só me lembro de não ter trabalhado com a Escola da Noite e com a Marionete. De resto, todas as companhias de teatro, todas as pessoas que fazem teatro, eu tive a oportunidade de fotografar. No caso do Teatrão, até 2011, foi algo mais a full, porque na altura o Teatrão tinha já acolhimentos de outros espetáculos que acolhiam, e obviamente que desde 2011 até o ano passado, essa ausência fez com que tornasse a ver o trabalho do Teatrão de outra forma, até porque o trabalho do Teatrão profissionalizou-se muito. Posso-vos dizer aqui, como trabalhei com eles desde o início, nunca foi só aqui. O Teatrão tinha um escritório na Praça da República, no centro comercial, ensaiava onde havia espaços. Os sítios normalmente que acolhiam para espetáculos não estavam minimamente preparados. Não me lembro até essa altura, depois foi para o Museu dos Transportes, com espetáculos aqui e acolá, e eu por acaso não me lembro de nenhuma dessas peças ter conseguido, enquanto fotógrafo, pelo menos um ensaio com tudo feito. Um ensaio geral com todas as condições. Não, faltava sempre qualquer coisa, não só por essas faltas de condições, como também a estrutura de Teatrão, que estava a começar, e obviamente, e até o financiamento era outro, e uma das grandes diferenças que vi desde 2011 e agora até o ano passado, muito mais recentemente,
que de facto, em termos de condições, melhoraram imenso, não só físicas, como toda a produção, que é hoje quando qualquer um de nós vamos fazer um trabalho, ou há um trabalho para fazer, temos toda a documentação e tudo organizado, os ensaios àquela hora, está tudo bem esquematizado, coisa que antes era um bocado difícil prever, tanto na parte de quem produzia como depois na parte de quem fazia. Obviamente que isso dá outra segurança de trabalho, como o aspecto financeiro também dá outra segurança de trabalho, e obviamente também como as novas tecnologias dão também outro entusiasmo. Vem ajudar. Isto para dizer que em 1998, quando fiz o primeiro trabalho, ainda fazia a película. Portanto, o segundo trabalho já foi digital, foi logo no início digital, mas era o digital da altura, né? Porque hoje pego nas fotografias e sentimos que ele está um bocado desfocado, porque de facto o fecheiro era muito pequeno e graças a Deus agora há aplicações de inteligência artificial. Toda a gente tem medo, mas que na fotografia vem dar uma grande ajuda, precisamente nesse campo, que hoje em dia há aplicações que nos recuperam. Essas fotografias que eram muito pequeninas hoje têm uma qualidade como se fosse tirada agora, e toda essa evolução tecnológica também ajudou muito a que houvesse essa diferença de quando foi o início e quando é o agora. E já vou aproveitar aqui uma deixa, que foi o Carlos que falou da parte do efêmero, e vou passar essa pergunta exatamente para a Margarida, que é, tendo em conta que há tanto essa ideia, esse conceito, que realmente até né? Cada peça, sempre que vai a palco, é diferente, né? Nunca se consegue replicar exatamente igual. Qual é que é o papel que a fotografia poderá ter para conseguir captar algo que é tão efêmero, para que seja ficar na memória não só de quem assistiu, mas também para a memória futura? Sim, como de facto o teatro só acontece naquela hora, naquele sítio, com aquelas pessoas, não há... E o que é a fotografia faz? Faz várias coisas. Uma delas é tornar imortal aquele momento que foi vivido entre quem faz e quem assiste ou quem participa do espetáculo. Aquele momento fica ali. E é um olhar criativo também, ou seja, o fotógrafo faz o trabalho não apenas de registro para memória futura, ele está também a criar naquele momento, apesar de depois, se bem que hoje em dia com a fotografia digital a fotografia fica feita no momento, mas aquele momento foi captado, aquele momento também o fotógrafo não vai conseguir encontrar ou fazer outro shot como foi naquele dia. Eu acho que é importante não só esta ideia do registro para a memória futura, mas também de criação e de ligação do fotógrafo com a própria discussão que o espetáculo propõe. Um bocadinho o Carlos falava, o fotógrafo é um público privilegiado. Eu não concordo, porque eu acho que o fotógrafo faz parte. Está aberta aqui a guerra. Não concordo, porque a questão de... Se bem que o público também faz parte, não é? Mas não é, o fotógrafo faz parte porque tem o seu olhar. E nós, com esta aposta que fizemos o ano passado de juntar estes 4 fotógrafos, foi muito, muito feliz e rica, e ainda está a decorrer, porque de facto o olhar de cada um dos fotógrafos é diferente. Interessa-nos a nós, e eu estou no teatrão, eu sou atriz, mas também estou na comunicação e, portanto, eu tenho um prazer especial em escolher fotografias. O que é uma boa fotografia de cena? Isso é muito relativo, pode ser uma luz. Era o que eu ia perguntar a seguir. Mas acho que é a minha opinião, é sempre tão mais interessante quando a própria fotografia fixa um momento, dramaticamente falando, em termos teatrais, um momento forte, ou um momento de maior expressão, ou que está ligado ao pensamento do ator. Eu acho que isso é o mais, que é o mais interessante, para além daquilo que é individual, do olhar de cada um dos quatro fotógrafos, não é? Então acho que é um pouco isso. É efêmero, mas... Sim, é efêmero a fotografia, mas aquele momento fica... Sim, porque o momento é volátil, não é? E se não for através da captação, seja da fotografia ou até mesmo de vídeo, aquilo perde-se, não é? Portanto, deixa de haver aquela prova, mesmo quem vê a peça, a não ser que seja um momento realmente muito impactante, que acontece, não é? Muitas pessoas lembrarem-se, ainda há bocado em off estávamos a falar, a lembrarem-se de algumas peças, mas muitas vezes é preciso quase recorrer
à fotografia ou ao vídeo, mas neste caso estamos a falar da fotografia, para relembrar um bocado esses Sim, momentos. Porque isso É um fica. recuperador de emoções. Porque isso fica, não é? E fica quase uma narrativa paralela de um percurso. Nós temos milhares de fotografias, 4 fotógrafos a produzirem fotografias, imaginam a quantidade de fotografias que temos. Mas há E a quase quantidade uma de narrativas. a quantidade de narrativas, que é curioso também. Porque cada um deles conta a sua narrativa do que está a ver. Tem a em ver palco. com a sua subjetividade, que tem a ver com o seu lugar, o seu olhar estético, sobre o seu aspecto criador, não é? Portanto, o fotógrafo é um criador. É isso. Eu só pegando nessa petite provocation de eu dizer que o fotógrafo de cena é um público privilegiado, não quis de alguma forma pôr à parte o público em si. Antes, pelo contrário, porque eu, quando era público, eu estava na plateia e eu queria estar lá mais próximo. Queria ter essa possibilidade de mostrar um outro ponto de vista, uma outra abordagem, procurar a proximidade, às vezes, de 1 metro da cena em si. E quando eu estava na plateia, eu dizia assim: eu gostava de estar ali mais perto a sentir isto. Aqui é bom, mas ali se calhar é outra forma. E então eu digo privilegiado no sentido em que posso dar a um público que está a ver uma fotografia e ver uma fotografia de cena boa ou não, isso é uma excelente questão, o que é uma boa fotografia de cena, estou-lhes a dar essa possibilidade de sentirem de certa forma ou de terem um bocadinho essa visão daquilo que o fotógrafo viu daquele ponto de vista. Naquele dia. Naquele dia. Naquela hora, com aquela luz, seja luz de trabalho, seja luz de cena já trabalhada, depois do técnico feito e tudo certinho. E isso é um processo maravilhoso. Então já agora tenho aqui uma pergunta, que foi do Ruben. Ele está-nos a acompanhar, como eu tinha dito. É que ele quer dizer que já está aqui uma pergunta interessante, que ele quer perguntar, que é: como é que se fotografa para além da narrativa da peça? Ou seja, não nos limitarmos simplesmente a fotografar o que está a ser narrado em palco. Como é que se consegue ir mais além disso? É possível ir mais além disso? Depende um bocado da postura que cada um assuma. Falo no meu caso e cada um é um caso diferente. Claro, sim. Por norma, funciona um bocado de uma maneira um bocado rebelde e à parte, que é quando vem com a documentação do que é que a peça vai acontecer, eu finjo que leio, finjo que me inteiro das coisas, mas não faço nada disso porque no meu caso, perde o fascínio da descoberta de qualquer coisa. E se há essa vontade de que o fotógrafo faça parte também dela, não quero ir com... Eu, pessoalmente, não quero ir com ideias feitas, e se até o título não me disser nada, melhor ainda, para sentir aquilo que o Carlos e a Margarida estavam a dizer, o privilegiado ou não privilegiado. É-se privilegiado, de facto, porque se pode escolher o campo de visão que nós queremos, e isso já te vou explicar para quê, mas deixa de ser privilegiado porque não se está a curtir a peça, está-se com uma responsabilidade de trabalho, isso depois já vai colocar-se de cada um, está-se com a ansiedade exatamente como a equipa que está a fazer, não só os atores como os técnicos, que acho que todos sentem aquele nervoso: será que vou conseguir, será que vai correr mal, será que a luz coisa, será que a máquina vai empinar. Há uma ata de situações onde esse stress acontece e não é uma atitude nada privilegiada, porque preferia estar no lugar do espectador a curtir aquilo. Mas esse lado de privilegiado, de poder estar no sítio, na melhor visão, dá também por curtir os ensaios, tentar ver os ensaios, ver exatamente quais são as situações, e depois eu fragmento o meu trabalho em 3 partes. Quando eu estou a fazer, fragmento em 3 partes. Uma de uma documentação simples, o melhor documento possível, com a luz que tenho, o melhor documento possível daquilo, ok? Um documento em que toda a gente que veja aquela imagem e que se identifique que aquela imagem pertence àquela peça.
se quiseres, a narrativa aí foi incluída sem querer por esse deixar-me levar pelas coisas. Uma outra, e essa que é fundamental, é aquela que eu procuro, que é tentar fazer uma imagem ou outra, às vezes consegue-se, outras vezes não se consegue, a tentar fazer uma imagem ou outra em que todas as pessoas que foram ver essa peça não viram essa imagem. Ou seja, todos presenciaram a peça, todos viram a mesma coisa, mas aquela imagem específica que estão a ver, não a conseguiram ver. E essa para mim é que é, para mim, no meu caso pessoal, aquela que é a fotografia de cena que eu gosto e que tenho orgulho de ver. Agora, a fotografia mais documental também não deixo de ter esse orgulho, porque os meus colegas sabem que, tecnicamente, fotografar uma peça de teatro ou um espetáculo tem dificuldades acrescidas em relação a outro tipo de natureza de luz. Portanto, logo aí sobrecarrega um bocado. Mas já fazê-lo um documento bem feito já é um motivo de orgulho. Mas aquilo que eu mais curto quando estou sozinho, quando estás a ver exatamente aquilo que eu realmente luto para conseguir, para me surpreender a mim mesmo, é que todas as pessoas que foram ver aquela peça não conseguiram ver aquela imagem. Escapou-lhes aquele... Escapou-lhes, e aí sim, o privilégio de teres assistido aos ensaios, e há aqui este momento, porque, por exemplo, nós todos trabalhamos com máquinas reflex, que fazem o seu barulho, e eu já vi que há pessoas que se incomodam com esse barulho. Há situações que não só a parte de atores, como a parte de assistente, esse barulho pode incomodar as pessoas. Às vezes não consigo perceber, porque apetece-me dizer à pessoa, quando eu sinto incomodada, se ele fosse morar para o pé de um aeroporto, ia-se habituar com certeza ao barulho dos aviões, ou se morasse perto de uma paragem de comboio, as pessoas habituam-se àqueles tipos de sons. Mas acredito que isso incomode. Já aí escolhias um momento em que tenhas a certeza que isso não vai incomodar nada. E aí esperas sempre, é sempre aquele momento de espera em que tu já sabes que é a peça, está ali muito calado, ele está a fazer um monólogo, não há som, não há nada, ninguém se mexe, ninguém faz barulho, ninguém tosse, ninguém faz nada, mas tu sabes que há de haver um momento em que há de haver uma explosão enorme, uma situação enorme, então aí é fazer barulho, que ninguém vai perceber esse barulho, e nesse esquema de tentar entrar nessa vibe, se quiseres, o tentar surpreender-me comigo mesmo em que numa dessas posições que eu escolhi depois para fotografar, tenho a certeza absoluta que há uma imagem em que as pessoas se lembram da cena, se lembram do ator, se lembram daquele momento, mas não tiveram essa visão. E isso sim, funciona como um contributo para a peça. Só aí podemos ser algo que faz parte da peça. Então já agora explicaste um bocado a tua metodologia e vou aproveitar essa pergunta para os restantes três. Até posso passar aqui para a Teresa. Como é que preparas, se é que preparas muitas vezes, né? Já vimos que o Paulo prefere uma abordagem, quanto menos souber, melhor, para ter aquele impacto, não é? de experienciar a peça pela primeira vez. Há alguma preparação que faças em casa ou através do que vês nos ensaios que tens acesso, já consegues quase planear um bocadinho o que é que vais fotografar? Como é que são os vossos métodos? Eu, contrariamente ao Paulo, eu leio. O Teatrão dá-nos sempre material, passa-nos sempre material, a sinopse, o último até passaram o guião. Não vou dizer que li o guião todo, porque não li o guião todo, mas fui-me inteirar, li a sinopse, fui-me inteirar do que constava a peça, e isso eu já trago. Eu já sei mais ou menos para o que venho, não é? O conteúdo. Depois, é claro que eu vou crescendo à medida que venho aos ensaios. E vou eu construindo também, né? Já começas a criar a tua própria narrativa. Exatamente, mas eu vou construindo, né? Isto também depende dos ensaios. Eu posso ter uma ideia num e depois no outro eu vou acrescentando, eu vou alterando. Os próprios ensaios vão-se alterando, né? As cenas vão alterando, tira, põe. Faz parte. Faz parte. Portanto, eu da mesma maneira, né? Retrocesso, avanço, modifico, estou sempre muito, muito atenta.
Eu acho que isso é muito bom. Aquilo que o teatro nos permite, que é assistir aos ensaios, e estou sempre muito, muito atenta ao que o encenador transmite aos atores e aos atores ao encenador. Portanto, toda aquela construção que eles vão falando, tira daqui porque ela é assim, porque ela é assada, tudo isso eu bebo, tudo. Esses ajustes todos. E isso parte de fotografar e ouço tudo aquilo, não é? Portanto, e vou construindo aí sim a minha narrativa, vou percebendo porque, vou percebendo o crescimento de um personagem, a alteração de um personagem, da própria peça, eu vou entendendo isso tudo. Uma coisa interessante é que eu também vou crescendo, não é? Enquanto fotógrafa de cena. Eu antigamente não ouvia nada, porque eu estava tão estressada com os parâmetros da câmara, com captar aquela ou outra imagem. Agora, se não capto num ensaio, capto no outro. Deixei de ter esse stress. E agora eu já faço uma coisa que é, eu só fotografava, só os meus olhinhos era só para aquilo, só tinha este sentido, não é? Agora eu já ouço, ou seja, eu já fotografo e tenho os ouvidos abertos e consigo já fazer as duas coisas, que é fotografar, enquadrar, ver os parâmetros da câmera e ao mesmo tempo sempre ouvir a peça. Falha mais vezes, de vez em quando falha, mas já consigo fazer esse exercício, não é? Portanto consigo acompanhar melhor do que aqui há uns tempos atrás. E tu, Mário? Como é que eu... A tua preparação, se fazes preparação para cada peça, não é? Pronto, vimos que o Paulo não faz, a Teresa leu o guião, também tens uma abordagem similar a essa, baseias-te mais no que vês nos ensaios, como é que fazes o teu planeamento, por assim dizer, a tua preparação para fotografares determinada peça? Então, eu acho que o único planeamento que eu faço assim mais rigoroso é mesmo ter a certeza que a câmara tem bateria e que as lentes estão limpas. Acho que em termos de preparação é essa. Porque eu também gosto um bocado de me apaixonar no momento pelas cenas que são postas. Porque lá está, como se calhar um bocadinho pelo histórico que eu tenho com a parte da representação, também eu gosto de ir descobrindo coisas à medida que os atores vão descobrindo, que o encenador também vai descobrindo. Eu adoro estar no meio da cena, com a câmara na mão e a ouvir o que o encenador está a dizer. Olha, fixe era fazer isto, e ok, eu também ouvi, também estou atento a essas mudanças. Exatamente, e depois de um ensaio, de repente a luz mudou a cena, e eu, e agora, o que é que eu faço? Portanto, eu tento me incluir um bocadinho mais dentro daquilo que acontece, quase de uma maneira até mais espontânea, quase até, para exatamente conseguir retirar esses momentos que até, como já dissemos, são mais efêmeros, não é? É aquela fotografia que acontece naquele ensaio e depois eu assim, vou tirar esta foto no próximo e não tiro porque o quê? Mudou tudo. Isso é tão bom. Mudou tudo, mas depois como eu fixo em esse tapete, não é? Tiro-me o tapete completamente e eu estou à espera que aconteça alguma coisa, eu rapidamente ganho outra vez aquele sentido de, ok, o que é que vai acontecer? Estou pronto, estou cá, estou dentro, estou com os atores, estou a sentir a mesma onda, no mesmo comprimento. E isso até se reflete um bocadinho até pela própria escolha do material. Eu não queria ser muito técnico, mas o próprio material que eu utilizo é bastante simples. É uma 50mm, que é a distância focal que mais se aproxima, teoricamente, do olho humano, que é exatamente para não haver uma distorção daquilo que eu quero ver ou daquilo que o público veria se estivesse nos meus sapatos, não é? Então eu gosto de manter essa realidade e essa proximidade mesmo concreta com aquilo que está em cena. Obviamente que eu é que escolho aquilo que eu quero fotografar, aquilo que eu quero ver, o campo, a composição, tudo e mais alguma coisa, onde é que eu foco, em quem é que eu foco, não é? Porque se eu fosse um intérprete, eu ia estar em cena, mas não ia estar a fazer a mesma coisa que se o Carlos fosse intérprete, estaria a fazer, não é? Então eu tento aproximar-me dessa postura de também pertenço ao espetáculo, obviamente sem querer protagonizar nada, obviamente. A única coisa que eu quero é estar o mais dentro possível para poder retirar os momentos que efetivamente falam o espetáculo. E daí também há malta que gosta mais de entrar para dentro da cena, há malta que gosta de ficar cá mais atrás, há malta que gosta de fotografar durante os espetáculos, há malta que gosta mais de fotografar durante os ensaios. Eu gosto de fotografar tudo, se for possível. Porque é o mais próximo que eu vou estar de quase como se fosse um ator com uma câmera na mão.
dentro do espetáculo. Então, acho que, voltando à questão inicial, a única preparação que eu faço é o que é que eu vou querer fotografar. Isto quando, obviamente, já fotografei 1 ou 2 vezes, o que é que eu quero contar agora, o que é que me ficou preso na memória e que eu, se fosse ator, o que é que eu iria querer explorar mais. Ok, é esta cena, é este enquadramento, eu sei que a luz vai bater ali, depois o Jonathan lixa-me e corta as luzes todas, mas pronto, é o que é. E ele acabou de fulminar com o olhar. Sim, sim. Sim, mas e agora, por acaso, agora até mencionei o Jonathan e o jogo de luz, isso é outra questão, porque normalmente, se calhar sou só eu, mas como também tenho este fascínio pela luz e pela questão técnica e por toda a parte da produção e tudo o que está por trás das cortinas, eu às vezes também dou por mim a largar a cena por breves momentos e começar a olhar para cima, não é? E começo a ver as luzes, aquela luz vai acender ali, já sei que aquele Fresnel vai bater acolá, já sei essas coisas, e também gosto de perceber como é que a questão técnica alimenta a cena e de que maneira é que eu posso utilizar a questão técnica, obviamente da parte da produção, para complementar o trabalho do ator. Porque o Jonathan também já me disse muitas vezes, um ator sem luz não existe, não é? Então eu também gosto de incorporar a parte mais prática, a parte mais técnica dentro das fotografias, por isso é que eu também não tenho medo de mostrar os bastidores da peça, de mostrar a teia com as luzes montadas, não tenho medo de mostrar a parte em que a malta está a preparar o cenário, a vestir-se, essas partes todas constituem a peça. E é normalmente a parte que se calhar depois vai bater naquela questão de sermos privilegiados. Porque nós vamos ter acesso a essa criação e esse crescimento gradual até o espetáculo ser apresentado. É algo que o público não tem acesso. Não tem acesso, quer dizer, acho que ainda não tem. A menos que comecem a abrir oficinas contra regragem. Mas em certo sentido, desculpa, vou só. Mas claro. Em certo sentido tem, porque eu acho que o trabalho do teatrão não se enquadra muito na ideia ilusionista do teatro, claro, de esconder o que completamente. quer que seja. Sim. E portanto os projetores são assumidos, não há bambolinas a esconder os projetores, tudo isso é a máquina, digamos assim, teatral, ela é mostrada. É assumida. É assumida com o público. Portanto, o público não está a ver uma ficção distante. O público faz parte também do que está a acontecer em palco. Então, nesse sentido, e muitas vezes até vos pedimos inclusivamente, vão tirar o backstage, vão tirar, porque O público também tem interesse nisso, não é? O público também gosta de saber isso. Era isso que eu por acaso estava-me a lembrar disso, que é uma das coisas fantásticas, é que é-nos permitido fazer esse registro de backstage, de construção de cenários, às vezes até de atividades paralelas, quando as atividades não são, quando saem daqui do espaço físico do teatrão, não é? E vão para a rua, e isso é fantástico. Por exemplo, ir procurar nos bastidores ou procurar no backstage a preparação dos atores, isso é fantástico. E pegando nesta súmula que vocês fizeram sobre a metodologia de cada um, eu faço um bocadinho de tudo, leio, mas não leio sempre tudo, e por mais que leia, acabo sempre por me maravilhar quando começo a ver as primeiras propostas, sejam ainda só quase de texto na mão, e o que é bonito de ver é ver esse crescimento da personagem, da peça em si, e nós fazemos parte disso. E dentro desse processo de trabalho, eu prefiro trabalhar a assistir os primeiros ensaios, tento não fotografar muito, acabo sempre por fotografar alguma coisa, porque sei que há sempre necessidade, é impossível, sim, e há sempre necessidade de uma outra imagem ainda de construção para depois ir para para os books, mas esse processo de crescimento, de passar, por exemplo, da sala de ensaios para depois para a sala grande, começar a passar da luz de trabalho, que às vezes até nos habituamos à luz de trabalho de tal forma que até parece que é a luz cênica já, e depois começar a lidar com a luz do Jonathan e trocar impressões com ele sobre o que se resulta para nós, se é fantástico, se resulta para nós, será fantástico para o público, para o espetáculo, trocar essas impressões com a equipa técnica, com os atores e com os encenadores.
é muito bom para o nosso trabalho. Porque nós não nos segmentamos, é um bocado como é isso que dizias, Margarida. Não pode ser uma coisa muito escondida, não deve ser uma coisa escondida, tem que ser uma coisa o mais democrática possível também. E nesse processo só para finalizar, nesse processo de como é que eu trabalho até ao ensaio geral, e no ensaio geral quero acreditar que já tenho tudo aquilo que eu acho que vai falar o espetáculo, porque depois na estreia quero vir ser público, quero fruir o espetáculo, quero senti-lo como público e às vezes pensar, olha, se calhar fotografava mais uma vez ali, aqui e ali. Claro. Faz parte. E é assim. Vou pegar aqui uma frase que também falaste, que é a luz, que é para nós como fotógrafos é fundamental, não é? Que é que tu falaste aqui em dois tipos de luz, não é? A luz de trabalho e a luz de cena. Sim. Não é? Quando vocês estão a fotografar, neste caso a acompanhar os ensaios e tudo, há uma comunicação, há uma relação que vocês têm a proximidade com a equipa de iluminação, vocês trocam algumas ideias, ou é uma coisa tipo, não, eles fazem o trabalho deles, iluminam a cena como tem que ser e vocês apenas têm que fotografar? É mais essa. Não, eu acho que. Olha, outro olhar fulminante. Houve aqui do um Jonathan. sorriso. Eu acho Do que Jonathan. acho que há. Acho não. Se quiserem, ele pode ter direito à resposta. Pode. Dê-lhe o microfone que ele tem direito à resposta, se for preciso. Não, às vezes perguntamos. Não, perguntamos e eu pessoalmente eu gosto de falar muito com o Jonathan para ver quais são as propostas que ele tem em função daquilo que já tem pensado, em função daquilo que já tem conversado com os encenadores e com os atores e tudo, para perceber até onde é que eu posso ir, não é? Porque isto é um trabalho de troca, não é? E só para quem nos está a ouvir, que há bocado não possam ter percebido, qual é que é a diferença entre a luz de trabalho e a luz de cena? Eu acho que é um bocado self-explanatory, não é? Acho que isso é um bocadinho, mas sim. para quem nos está a ouvir e que não perceba tanto esse jargão. A luz fixa, que está sempre a dizer que a nossa câmara está a fazer flicker, não é? A luz branca, pode não tem que ser amarela, branca. Amarelado. sim, normalmente só de teto, só de cima. E depois a luz de cenas é aquela luz desenhada e construída para criar volume, para criar recorde, para criar tudo aquilo que a gente vai sentir como público. Essa luz de teto, desculpa interromper, trama-nos muitas vezes, porque elas estão fixas, né? Os atores andam e nós gostamos de agarrar expressões dramáticas, não é? Só que imagina, ele está a fazer uma expressão... Mas está na sombra. A cara está na sombra e o que está à luz é o braço, sabes? Mas pode ser um braço expressivo. E trama-nos muitas vezes, enquanto nós temos a luz de cena, já sabemos que está Mas ali. aí já somos atores que eles são bichos muito irrequietos. Não é culpa da luz. Não sei. Jonathan, queres responder? Que houve aqui quase aqui uns ataques. Estou a brincar. De Se queres todo. responder, já veio o microfone. Resolver outras questões. Não, estávamos aqui a brincar por causa do papel importante que os técnicos de luz têm no desenvolvimento também da peça, ainda por cima para o trabalho dos fotógrafos é fundamental. Não é? A comunicação que eventualmente possa acontecer com vocês. Quando vocês pensam a peça, alguma vez têm um bocado esse aspecto em consideração, ou é tipo, não, é a percepção do público que depois eventualmente poderá ou não ser reproduzida pelos fotógrafos? Na verdade, o meu foco é o espetáculo, é o diálogo entre o encenador e cenógrafo e figurinos, o que me interessa realmente é o olhar do público, fundamentalmente o público, e isso nota-se, assim, eu já faço isso há alguns anos, e a tecnologia para iluminação avançou muito. E também a tecnologia para a câmara avançou muito. E para pós-produção e softwares, não sei o quê. E eu me lembro muitas vezes, há 20 anos, a fazer luz para espetáculos em que os fotógrafos queixavam-se muito que havia baixa luz, não havia luz suficiente, etc, etc. Que eu estava a dificultar a vida deles. Somos uns chatos.
Não é que são chatos, é que estão a fazer o seu trabalho. Claro. Só que realmente teatro é ao vivo e é para o público é que interessa. Eu sempre dizia às pessoas que vinham filmar os spots, ou fizer, assim, eu posso aumentar a luz para o ensaio, mas se vêm fotografar enquanto há pessoas aqui, vocês não são importantes para mim. Não é, pronto. Mas a minha questão é ao vivo. Agora, se fosse uma cena para a câmara, mesmo especificamente, aí o foco é tipo, ok, o que a câmara precisa, o que o fotógrafo precisa, o que a câmara precisa. Mas é isso, quando eu estou a fazer a luz, eu não estou a pensar na fotografia, embora eu adoro ver a fotografia depois está feita e realmente é uma coisa que traz, que capta aquelas imagens, capta cenas, que a cena dramática toda, as imagens, as composições, é tudo. E pronto, a luz eu acho que é importante para isso. E se não fosse a fotografia relembrar e criar essas memórias e criar esses snapshots das coisas, aquilo é muito efêmero que ele vai. Mas pronto, não penso nos fotógrafos quando estou a fazer a luz. Mas gosto muito de ver depois. Sim, porque eu peço para tu pôr Safex. Pronto, sim, pronto. Afinal temos aqui um advogado de defesa. Só para mim. Uma brincadeira à parte, claro. Sabes o que é que eu quero dizer? Claro. É porque a fotografia, quando também demonstra o teu trabalho. Sim, claro. Senão, Fala do teu trabalho. E é muito fixe. Portanto, se tu não nos dás luz, nós não te damos fotografia. Exatamente. É uma relação simbiótica. Exatamente. Porque às vezes há aquela ideia que as coisas, não é, que ele está feito para os fotógrafos. E não é. É a mesma coisa que acontece noutras artes de palco, neste caso concreto dos concertos, a música, a luz nunca está pensada para os fotógrafos. Pode haver momentos específicos de alguns concertos. Nós tivemos agora há pouco tempo uma peça tramada em luz, o Time. Sim. Lembras-te? Mas eu, se me permite, Time até acho que foi um desafio. sim, completamente, mas eu acho que essas próprias limitações, não é? E acho que todos concordamos de certa forma com isto, as próprias limitações que a luz nos dá, limitações, não é? Sim, com muitas aspas, ou a opção de existir ou não luz naquela determinada área, cena, etc, a nós provoca-nos uma vontade, não de contornar o problema, mas é de como é que eu retrato isto, mesmo não tendo a luz, entre aspas, ideal. Assumes o desafio. Exatamente, e isso depois também nos provoca a vontade de criar uma perspectiva nossa sobre aquilo que estamos a ver, não é? E lembro perfeitamente o Time, realmente, em termos técnicos, era muito complicado de fotografar, porém, obrigou-me várias vezes quase a entrar para dentro de cena, só para tentar apanhar ali um ângulo ou outro em que a luz batia. Pronto, e isso obriga em que haja também, lá está, uma narrativa nossa e uma perspectiva nossa sobre aquilo que estamos a ver e também a linguagem que nós queremos falar sobre aquela determinada cena, com aquela determinada luz. Portanto, as limitações, volto a repetir com muitas aspas, que a luz nos dá, são sempre uma curva que nós devemos ou podemos fazer, não é? Se eu não consigo fotografar nesta luz, o que é que eu consigo fazer? São desafios. São desafios, tal e qual? Uma das coisas, até isso me permite, se o encenador entende que aquela determinada cena é para ser feita com luz muito baixa ou quase na escuridão, então eu contorno esse problema não o fotografando, porque entendo que se calhar essa cena é só para ser sentida na peça, não para ser fotografada ou filmada. Se não é para ser visto, não vamos fotografar. E acho que por mais momentos que possamos ter vontade de fotografar, nesses momentos em que temos luz mesmo muito baixa, e agora se calhar estamos a ir um bocadinho por questões mais técnicas, acho que também temos que pôr essas questões técnicas para baixo de questões que dizem mais respeito com aquilo que está a tentar ser transmitido. Se não usávamos todos os flashes, não é? Exato. Que horror. É mesmo isso que eu... Então acham que esses desafios é o que distingue muito a fotografia de cena de outro tipo de fotografia, por exemplo? Ter esse desafio da luz, captar a especificidade daquele momento. Acham que isso é que torna a fotografia de cena um desafio tão apelativo, por exemplo, para quem fotografa, por exemplo?
Acho que dentro dos géneros até é o mais fácil. Porque é vantajoso quando vens e mesmo não havendo nem vale a pena estar a trocar essas impressões com técnicos, porque é fácil perceber que o técnico tem que estar a fazer exatamente aquilo que o encenador procura. E daí não há muito de que lhe estar a dar seca que se a luz está abaixo ou não. E se eu estivesse no lugar dele, só dizia aumenta o ISO, porque não posso fazer nada. Porque ele não pode fugir daquilo que o encenador lhe desenhou. E daí é uma opção, ou se fotografa ou não se fotografa. Ou só dica de fotografar aquele momento. Mas é um facto que se tem já alguma coisa. Tens atores, podes ou não querer saber a história, já sabes onde é que eles estão, já sabes que têm luz, mal ou boa, sabes que tens alguma luz. Não acho que seja absolutamente difícil. São trabalhos paga horas, tem essa vantagem também. Portanto, para mim o difícil é ir fazer uma peça ou algo que esteja ligada com a cultura em que tu não tenhas nada disso. Não tenhas luz nenhuma. Então podem estar a mesma atores, dançarinos, a coisa tem que acontecer, o espetáculo é aquele, mas não tens luz nenhuma. Mas com condições muito... Sem nada. Pois, muito favoráveis. Sem nada. Aí é que é o desafio, não é? Aí é que tremes todo, porque não ficas sempre sem perceber se aquilo que estás a fazer se vai ter alguma... Porque aí não há preparação absolutamente nenhuma. Dentro da minha área de trabalho ligada à cultura, o teatro até é o mais organizado nisso e o mais fácil, porque já sabes, tens ali, não tem aquela luz naquela cena, mas já tens de ter uma cena em que tem uma luz. Agora, tens de fotografar um espetáculo de 40 minutos em que não sabes que é ali no mosteiro da não sei quê, em que não foi posto nada, porque o espetáculo não é mesmo para não ter nada, é mesmo para ter luz natural. Aí é que já precisas de sofrer mais um bocadinho para que o desafio aconteça. Ou eventualmente até um concerto de música. É? Sim, também acontece. Tens várias, porque tens bandas que têm um tipo de música, depois estás a fotografar e por norma só podes fotografar as 3 primeiras músicas, sim. Mas tu também percebes as manhas das bandas. Há um caso que eu conto sempre, que ela também não esconde isso, né, que é os The Gift. Acho que toda a gente curte The Gift, pá, é sempre muito fixe, é um bom som para se fotografar, mas como tens as primeiras 3 músicas possíveis para fotografar, e eles têm grandes fotógrafos que trabalham com eles, e acho que uma banda deve transmitir a imagem que eles querem mesmo, não é? Em que, por norma, também depende do disco e depende da turnê que eles tenham, mas já assisti a várias. A primeira é uma luz negra, a segunda é um instrumental, que a vocalista nem está, e depois a terceira que vem só tens uma música para fazer tudo e não sabes que tipo de robótica é que vem, aí o desafio é muito maior. Porque não sabes onde é que o cantor vai estar, até pode estar, há uns que estão no mesmo sítio, há outros que não estão. Pronto. Esse aí é que é um desafio. O teatro até acho que é o mais fácil e o mais... Por acaso não concordo, acho que fotografar teatro é difícil. E não falo só, sempre estás a falar de técnica. É isso. Falar de tudo, da angústia, inclusive, uma coisa é saberes que vais ter alguma coisa. Na técnica mesmo também não é fácil, com as mudanças de luz e com as mudanças de planos e das cenas. Agora, eu acho difícil do teatro precisamente a sensibilidade e transmissão da essência da peça. E aí nem toda a gente consegue. Aí é que eu acho que é a dificuldade, é conseguiste passar a mensagem, conseguiste dar força àquele personagem, tens uma coragem grande, poderosa. Como é que fotografas a coragem? O que é ti? Estamos a falar da peça, não é? Tens de saber, não é, o que é que eles querem transmitir. E aí é a dificuldade, porque depois é mais isso, menos isso. Não é? Mais abertura, sim, menos abertura. Eu percebi a pergunta como tudo junto, uma parte técnica e outra parte. Sim, também há a parte técnica, obviamente. Saberes o que é que. Uma coisa é saberes
Ou porque já assististe, mesmo que não assistas a nada, não tenhas assistido a nada, vais ver aquela peça. Tu sabes que vai ter luz, ponto. Tu sabes que vai haver um momento. Sim, sem luz pode não se faz nada. Pode até ser 90% de escuridão, mas já de aparecer um momento em que alguém é estar ali iluminado. Estás sempre safo. Ou ajuda-te mais fácil a que o teu trabalhão não seja tanto. peças podes trafar a peça inteira. Agora, o caso a música realmente é mais agora, limitativo. mas quantos e quantos espetáculos não vais fotografar que não sabes que luz tem? E nem tem luz. O propósito é não ter luz mesmo. Sim, se eles decidirem, luz natural, se eles decidirem que não é para haver luz. Depende da exploração, Aliás, de espaço. há bandas que muitas vezes quase que sabotam as primeiras 3 músicas, quase Era o que eu basicamente estava a dizer, para sim. dificultar o trabalho dos fotógrafos e os fotógrafos irem-se embora e depois ia com o concerto a sério. Esse sim, para mim é que é mais difícil e mais, tanto tecnicamente como a angústia e ainda mais com essa abordagem, que se depois conseguiram ou não. Eu acho que se tiverem 2 ou 3 fotografias já comestíveis, já é um trabalho muito bom, porque não sabes o que é que vais fazer. Sim. Agora, uma peça de teatro, ainda mais com produções que o teatrão tem, que te dão todas essas bases, cada um há de ter o seu grau de dificuldade, mas não sinto dificuldade absolutamente nenhuma. Já agora também uma curiosidade, que é saber que se o vosso trabalho, as vossas fotos se ajudam, por exemplo, os encenadores a melhorarem certos aspectos, até mesmo a parte da equipa de iluminação, tipo fazer algum ajuste, até mesmo os próprios atores, portanto, verem quando se veem representados numa imagem, naquele momento, pensei assim, ok, se há a minha expressão aqui, posso fazer de uma maneira diferente, ou seja, o vosso trabalho servir para melhorar o trabalho das outras pessoas que estão envolvidas na peça. Pronto, eu posso falar do ponto de vista da atriz. Normalmente não, como é que eu ia dizer, não costumo apoiar-me nas fotografias, porque as fotografias, quer queiramos ou não, elas fixam uma forma. Não é? E quer dizer, naquele dia a minha expressão foi assim, mas estar a colocar isso como uma baliza para o meu trabalho, ali naquele momento, estou a bracejar demais, não que a fotografia mostre que eu estou a bracejar, mas sim, fixa o momento, não é? Mas nem fotografia, nem o vídeo, porque tem a ver com uma tentativa na qual podemos cair de mecanizar uma coisa. Não é? Quando o teatro, como já falámos aqui, é efêmero e ele tem que acontecer naquele momento, à hora que está marcado para acontecer, e tem que estar de facto a acontecer, como na vida, não é? Então, do ponto de vista do trabalho de interpretação, mas lá está, o meu trabalho é sempre um duplo olhar, porque também trabalho na comunicação, não é? Então, mas quando eu vejo as fotografias, eu tenho mais o olhar da pessoa que está ligada à comunicação. Esta fotografia vai comunicar muito bem. Obviamente que está misturado, um pouco como o Mário, está misturado o facto de eu ser atriz também. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com o último espetáculo que fizemos, que a Teresa já levantou, que foi o Coragem e Filhos Limitada, que era construído a partir da Mãe Coragem do Brecht. E houve uma fotografia, eu não me lembro de qual dos vós, os 4, a fotografia era, mas na altura, quando eu vi a fotografia, eu acho que inclusivamente o Teatrão divulgou, e eu disse, esta fotografia, não é o espetáculo, mas esta fotografia fala muito do espetáculo, porque o espetáculo, portanto, era apoiado, portanto, a história da Mãe Coragem, portanto, é esta mulher com 3 filhos que faz negócio a partir da guerra, e a nossa Conceição, que estava ligada não só à guerra que existe no mundo, mas muito ligada à questão dos avanços do mercado e do empreendedorismo, e portanto a guerra é a guerra, mas há muitas guerras no mundo, e havia uma fotografia que era só, aliás não tinha luz quase, era uma fotografia em que era uma silhueta de uma das personagens, eu não me lembro qual, e nós no espetáculo tínhamos umas legendas que iam passando, e a única coisa que se vê naquela fotografia, com as silhuetas, vê-se tudo, ou seja, as formas vêem-se, mas não se vê, e tinha escrito negócio. Claro, com as placas de zinco que nos remetem para o contexto de guerra também, mas
essa fotografia, a mim, pessoalmente, ficou-me na cabeça e eu digo, este foi um olhar que a mim me chamou imensa atenção. Porque era um espetáculo, esta fotografia podia ser a fotografia do espetáculo, eu não sei de qual de vós, os 4, Alguém se lembra? era. Quem é que é? Não sei, não me lembro. Não posso garantir que sei seja, qual é o momento. mas sei qual é o momento e tenho na memória. Mas acredito que sim, que os criadores, lá está a fotografia, há vários momentos da fotografia, há os momentos, portanto os fotógrafos são chamados para, eles não vêm só para o ensaio geral e para a estreia, portanto vêm antes e participam também ao olhar deles do processo de ensaios e portanto nós vamos sempre melhorando e transformando as coisas e portanto acredito que o criador ao olhar a fotografia o próprio olhar do fotógrafo também pode influenciar o cenógrafo, o encenador, o iluminador. E agora, agarrando o que estavas a dizer, e pode influenciar o público? O público? Sim. Essa imagem, como comunicação, quando essa foto é publicada, Claro que pode. Pode influenciar o público que eventualmente vá ver a peça a posteriori, por exemplo? Ou não tem tanto impacto nesse sentido? Eu acho que tem. Voltamos à questão do que é uma boa fotografia, não é? Porque isso é muito relativo. Eu diria que essa fotografia, com a palavra negócio, quereria muito dizer alguma coisa. Comunica bastante, não é? Comunica, mas pode não ser só essa, há outros exemplos. Mas sim, uma fotografia pode fazer uma pessoa ir ver o espetáculo pela luz da fotografia, pelo enquadramento, Eu acho que o mais interessante de uma fotografia, agora tem a ver com o mistério, tem a ver com o enigma. O que é que... O teasing. O que é que desperta a curiosidade de quem vê essa fotografia? Provoca o que é que provoca? Qual é a provocação que a fotografia está? Ou uma contradição? Assim, agora pensando um pouco, acho que tem a ver com isso. Com a possibilidade de captar a atenção, que tem a ver com algo que tem de ser desvendado, em certo sentido. Sim, eu acho que sim. Ou completado. Até porque nos dias de hoje em que nós somos bombardeados com milhões de imagens por dia, a fotografia torna-se também muito fugaz e passa por nós a correr e quando nós paramos um segundo ou um segundo e meio para ver uma imagem, acho que isso já é uma vitória, não é? Já é bom sinal. Exatamente, já é uma vitória. E esse exemplo que tu falas dessa imagem que a ti particularmente te cativou a atenção e que disse esta imagem fala ao espetáculo, acho que isso também revela um bocadinho da utilidade mais prática da fotografia de cena, porque imagina que tu eras encenadora do espetáculo e vias essa imagem e dizias esta imagem não serve o espetáculo, então se calhar ias alterar muita coisa, não é? Isto é bonito criar-se do teu ponto de vista que tu falavas há pouco, de como és atriz e não te queres colar a essa imagem, porque o teatro é efêmero, num dia é uma coisa, no outro dia pode ser outra, é outra. Esse diálogo acho que é interessante também. Agora, voltamos outra vez àquela questão, o que é uma boa fotografia de cena, não é? E eu acho que este projeto não o pretende discutir, mas pretende-o discutir, ou seja, há coisas na fotografia de cena, sendo ela fácil ou difícil, que merecem ser postas em cima da mesa e faladas e conversadas e levadas a público também. Mas não acho, desculpem, vou concordar, não acho que uma fotografia de uma peça vá levar uma pessoa, sirva de estímulo a uma pessoa ver a peça. Pode acontecer um caso em 1000 pessoas, não acredito que alguém... Também depende do conceito que ela, ou da forma que ela é mostrada. Estamos a falar de divulgação de uma peça, não é? Se me falares de uma exposição que é acompanhada com um livro ou outro suporte e que isso faça sentir a pessoa curiosidade de ir ver uma peça, aí nesse sentido sim. Mas e aí também
temos que ver que 90% da utilização das fotografias nas companhias serve apenas para uma coisa, para documento, ou para duas coisas, para documento e para ilustração de uma publicação. Da comunicação. É caso raro que não passe disso. Aliás, é isso às vezes que não me dá muita vontade de trabalhar muito tempo com as companhias ou com qualquer outra pessoa, quando estás anos e anos e anos a trabalhar e vês que as tuas fotografias serviram para 1 ou 2 dias das redes sociais. Não sinto que ninguém vá ver uma peça pela fotografia que é ilustrada a publicação nas redes sociais. Não significa, atenção, que não possa acontecer um caso, mas não acho que seja um atrativo. Se vier nesse propósito e esse conceito de algo mais profundo, mas isso também não é uma prática muito comum nas companhias. Normalmente o que as companhias utilizam é precisamente as fotografias para uma ilustração efêmera e para uma documentação para quando fizerem 10, 20, 30, 50 anos, se lembrarem de compilarem alguma coisa e fazerem qualquer coisa. Isso é sempre uma crítica. Eu nem faço a crítica, por isso simplesmente deixo trabalhar quando vejo, porque o dinheiro não é tudo. E quando nós vemos que nos entregamos a uma coisa, que as nossas fotografias só servem para a ilustração de uma coisa, não sinto que não tenha muita mais vontade de o poder fazer. E nesse sentido não ajuda. Poderia ter esse papel sim pedagógico se, vamos imaginar, antes de uma peça acontecer, se houvesse sim uma exposição, edição de um livro, edição de uma brochura, edição de algo que a pessoa pudesse levar para casa, em que nessa exposição, por exemplo, tivesse vista pelo mesmo olhar ou por vários olhares a construção de espetáculos, as fotografias do pré-espetáculo, as fotografias dos últimos ensaios e já as fotografias do primeiro espetáculo, que foi só que é uma coisa que não se faz nesta casa, mas há muitas casas que se faz, e no estrangeiro faz-se muito, que a primeira coisa não é para o público, a primeira peça é para os nossos amigos, para os nossos alunos, ou para os nossos sócios, depende, mas a primeira peça não quer logo para o público. Mas, portanto, ter imagens dessa peça, ter imagem de uma construção... Primeira sessão, queres ser tu? Primeira sessão? Primeira sessão de apresentação, ou de uma exposição, também costuma ser assim. Vais à Espanha, quando há uma inauguração, é para jornalistas e para 2 ou 3 convidados. Não é para o público em geral, o público em geral vem depois. Nesse sentido, se houvesse esse papel pedagógico, sim, e isso é que é dar importância à fotografia de cena. A fotografia de cena não é só falar quando uma companhia faz 30 anos ou faz uma efeméride. A fotografia de cena tem que ser respeitada como os outros géneros e ser lembrada não só para as redes sociais ou não só para ser divulgação de qualquer coisa. Só há bocado fizeste uma pergunta interessante, no qual a Margarida deu a visão dela e ela própria assumiu que era uma visão da atriz e uma visão de pessoa de imagem de uma companhia. Mas olha que, pelo que eu já me apercebi de várias pessoas com quem eu já trabalhei, umas declaradamente, outras não, mas que tu vias que eles sim observam muito a fotografia para fazer alguma transformação na peça. Eu lembro-me, e para mim também não trabalhei com todos, né, mas trabalhei com algumas pessoas de algum relevo, e eu nunca me esqueço, por exemplo, que o António Mercado era uma das pessoas que gostava e que acompanhava o trabalho de fotografia, mesmo no desenrolar, gostava era uma pessoa que não era aquele que exigia ver as fotografias, mas tinha gosto e montes de vezes dava para perceber que aquilo ia-lhe fazer alguma alteração, sei lá, na composição das coisas. Também não é à toa, com o encenador que está aqui presente, que numa das peças que fizemos, ele pediu-nos para nós logo de início não divulgássemos nas nossas redes sociais as fotografias antes de... ora bem, eu penso que, e posso estar enganado, que a defesa dele foi mais numa de ver as coisas, mas eu penso sempre que a verdadeira razão de qual ele fez isso foi porque as fotografias que ele já estava a ver poderia ajudá-lo ou não a construir o espetáculo. Ou seja,
O encenador, até à última da hora, também é sempre uma grande indecisão, é um processo criativo. E eu tenho a certeza que, posso estar enganado, que essas fotografias, que ele tentou proteger essas fotografias de não sair para o público, não era com as coisas do público. O público logo ia esquecer. O público vê hoje uma imagem daqui a bocado. Hoje em dia nós vemos em imagens, nós não gravamos nada fixa. Por isso é que também nada te vai levar ao teatro para veres uma fotografia no Facebook. Nada. Mas neste caso específico, em que o encenador procura, já tem, e ele então tinha 4 olhares diferentes, ainda mais, não é só teres um, que é o normal, ou 2, tinhas 4 olhares diferentes e tranca a cena numa de isto tem aqui, posso ter matéria para o trabalho. Nunca falámos nisso, não sei se essa foi a razão, mas é uma das coisas que me leva a crer que sim, que a fotografia é utilizada na parte do maestro, não tanto do técnico, não tanto do ator, não tanto da pessoa da imagem, que faz a gestão das redes sociais, não isso, mas eu tenho quase a certeza que o encenador procura muito isso para o ajudar, se ainda está no processo de criação, para o ajudar ou não a ter uma coisa. Não tenho a certeza, as imagens estão ali, foram construídas, ele fez aquilo daquela maneira, mas ele não tem a certeza. Então tranca as coisas e tem a oportunidade de ver, ele está a produzir o espetáculo, vai à produção, vê as imagens, com certeza que todo o encenador faz isso, e os próprios atores vão ver o que é que as imagens que a gente fez, e ele de certeza que quando houve essa sugestão para nós não soltarmos as imagens, era ainda na cabeça dele, ainda estava uma construção e não quer que as coisas ficassem ali presas. Portanto, é uma das coisas que me denuncia. O mercado era declaradamente. Daí achar, sempre tive essa oportunidade também de trabalhar com ele logo de início, de ver que de facto, quando se é encenador ou algo, outra coisa qualquer, quanto mais no grau mais de cima estás, pela idade, pela tua construção de vida, quanto mais alto estás, quanto mais no topo estás, mais simples te tornas. Okay? E o mercado era um exemplo disso, não é à toa que pede ou que vê as fotografias que são feitas e o ajuda na construção do espetáculo. Há uns que é declaradamente, mas eu acho que a grande maioria se serve precisamente para a construção da própria peça. E aí sim, é uma ferramenta que pode ser importante, sim, não para a parte do espectador, não para a parte de consumidor do trabalho, mas para a parte ainda do criador. E eu acho que tenho a certeza absoluta. Há uns que assumem, mas há outros que não sabes. Mas, por exemplo, há coisas que denunciam. Esta, por acaso, denunciam de que não, ainda está num processo criativo, vai ver estas imagens e é através destas imagens que ele vai construir ou destruir alguma coisa que possa não ter ficado na retina dele naquela altura. Nós fixámos, ele não fixou, ele ou qualquer outro que lá esteja a fazer. Nós fixámos, ele tem tudo e tem ainda mais em zonas topos de vista que ele próprio não tem, pode estar sentado ali, pode até andarilhar um bocado mais para ali, mas passa grande maior parte num sítio, pode ser um sítio qualquer, mas é um sítio, enquanto que 4 olhares, cada um vai escolher um sítio diferente e ele tem ali uma panóplia de situações que o pode ajudar na construção do próprio espetáculo. Sim. Eu concordo, eu concordo com o que o Paulo estava a dizer, e remete-me também a essa experiência do Ticoragem, em que o Marco, nós nunca estamos os 4 a fotografar ao mesmo tempo, não é? Já tivemos, mas tentamos equilibrar, não é habitual porque é contraproducente. Mas o Marco dizia-me, fecha a cena, nos primeiros ensaios fecha a cena, para eu focar mais, para eu não revelar tanto do que é que se estava a passar, porque é como o Paulo dizia, acredito que para eles a coisa ainda esteja em construção, é como uma tela em branco que se vai pintando. E tive a oportunidade também de trabalhar com, se não me falha a memória, trabalhei uma vez com o António Mercado, e que ele assumidamente
gostava de não só de ver o material, mas de falar com o fotógrafo sobre o que é que nós tínhamos visto, o que é que nós tínhamos sentido, o que é que nós... Lá está, se calhar vem-me daí um bocadinho essa ideia de público privilegiado, que falávamos no início da conversa, mas sim, era só para deixar isto. Sim, concordo. É uma intervenção rápida, é só porque a vossa conversa me suscita duas questões. A primeira é a seguinte, tem um encenador brasileiro e várias tribos indígenas que não permitem serem fotografados. Por quê? Porque eles entendem que a fotografia aprisiona a alma. Ou seja, existe algum poder aí que é preciso ser observado. Porque ela é uma intervenção num tempo... ela transforma o tempo num tempo religioso, um tempo em que o relógio para. Portanto, ela tem algum poder aí meio estranho, né? Eu não sei se eu acredito exatamente nisso ou não, mas de algum jeito tem uma intuição que tem coisas que tem que se prestar atenção. Eu acho que ela tem uma interferência política grande na cena, que é o que me interessa fundamentalmente. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, o teatro muda, na verdade, do fim do século XIX para o século XX, muito em função da descoberta da fotografia. A fotografia tira do teatro o lugar da mimese da cena, sabe? O teatro passa a ter que ter uma outra identidade, ele não pode mais enganar, ele pode sugerir, né? Porque a fotografia depois o cinema, depois a televisão vai ter o poder, de fato, de traduzir isso de uma forma muito mais concreta do que o teatro pode. Então são linguagens, eu acho, complementares e importantes de serem observadas, né? Mas eu acho que esse negócio de aprisionar a alma é uma coisa que me preocupa. Estamos todos tramados, pá. Vamos ser acusados aí de roubar muitas almas. Sim. Eu gostava só de dizer, eu concordo com a maioria daquilo que o Paulo disse, mas há uma questão e se calhar porque eu sou um romântico incurável ou algo do género, e que eu acho que mesmo que a fotografia apenas faça com que uma pessoa que veja a fotografia, que pare naquela fotografia e que diga, este espetáculo parece brutal, vou ver. Se uma pessoa tiver feito esse quebrar da rotina, esse quebrar do scroll e dizer, ok, isto parece bom, vou ver, acho que já fizemos bem o nosso trabalho. Tal como, e a Isa deu-me muitas vezes na cabeça quando eu estava do outro lado da câmara, no palco, a Margarida a mesma coisa, e muita gente, várias vezes disse isto, que é, nós, quando estamos em palco, por exemplo, também, se nós conseguirmos não é afetar, é transformar, influenciar, sim, tocar em alguém, mesmo que seja uma pessoa, o nosso trabalho está feito. Nunca com esse objetivo. Porque nós também não fotografamos com o objetivo de não vou tirar esta foto porque eu tenho a certeza que alguém vai ver isto e vai ficar uau. Não, nós nunca fotografamos com esse objetivo. E acho que em palco é a mesma coisa. Também nós não fazemos as coisas com o objetivo de uma mensagem e a arte e não sei o quê. Eu, muito honestamente, estou um bocado a borrifar para isso quando também estou a fotografar. Eu não estou ali pela arte, não estou ali porque quero ser muito bom fotógrafo ou porque quero tirar muito boas fotos. Estou ali com um propósito que é, eu quero retratar este espetáculo. Este espetáculo diz alguma coisa e eu quero capturar isso. Nunca é com o objetivo de prender alguém, nem prender almas também. Obviamente, quer dizer... De certa forma é. Obviamente eu quero resgatar aquele momento para eternizá-lo, porque o teatro é efêmero e a fotografia, em certa parte, também é. Porque eu tirei aquele momento e aquele momento de chapéu, nunca mais o vou ver. Então eu tive o privilégio, lá está, de conseguir aquele momento que mais ninguém vai ter a oportunidade de ver, mas que eu, com a minha câmara, consegui. Então, e que se calhar só tu viste. E que se calhar só eu vi, porque bateu aquela luz, porque o ator estava a olhar para a câmara ou não sei o quê. Pronto, tudo se alinhou, as estrelas, os astros, tudo se alinharam para aquela fotografia ficar como eu a tirei. Mas nunca foi com o objetivo de eu vou esperar que ele faça aquilo que é para eu tirar aquela foto e pau, vou bombar nas redes sociais, vou ter alguém a apaixonar-se loucamente por mim. Não, nunca é com o objetivo de provocar algo nas pessoas, mas é sempre com o objetivo de o que é que eu quero contar. Não é? Não numa perspectiva egoísta, obviamente, não numa perspectiva, lá está, de eu sou muito bom fotógrafo, eu quero mostrar as coisas porque sou grande artista, mas se eu conseguir provocar isso numa pessoa de, esta foto é brutal, que espetáculo é este? É no teatrão, é no dia X, vou ver. Fiz o meu trabalho sem o querer fazer.
não é? Portanto, eu acho que, e concordo com tudo o que o Paulo disse, 200%, mas acho que se nós conseguirmos fazer esta provocação, é isso, a provocação, se nós conseguirmos provocar o público a parar a sua rotina, o seu scroll, seja o que for, e dizer, uau, mas ele pode depois continuar o scroll, mas parou. Pronto, se ele parou é porque aquilo provocou alguma coisa nele, houve uma provocação. Então, acho que está a ganho. E estes trabalhos todos têm sido feitos ao longo dos 30 anos do Teatrão. Sei que deverá haver aí um livro que poderá estar a ser pensado, não é? Portanto, passamos aqui à parte do documental e também de se mostrar esse trabalho e toda a história que foi feita nos últimos 30 anos. Na verdade, o que o Paulo referiu, não é? E que acontece na grande maioria dos casos, que tem a ver com o próprio lugar da fotografia num projeto teatral, não é? Que muitas vezes ela é usada para divulgar o espetáculo, para fazer divulgação nas redes sociais, nos cartazes, e depois ela na verdade não tem um lastro, ou seja, as fotografias ficam armazenadas nos discos rígidos dos projetos e, portanto, elas não são mostradas, todas elas, ao público. Eu acho que também, um pouco pensando nisso, e na verdade o Paulo já refere isso há muito tempo, aliás o Carlos também, e também aceitando um desafio e pondo-nos ao lado como parceiros, também por causa disso foi criado este projeto, o Além da Lente, que para além deste tipo de iniciativas que estamos a ter aqui hoje, vai promover workshops, vai promover conversas com outros fotógrafos no panorama nacional que fazem este tipo de trabalho, exposições de fotografias onde, não todas, mas a ideia é que haja uma seleção de fotos que depois são mostradas. A ideia será que vários sítios, vários espaços de Coimbra possam acolher esta exposição e que possa ser feito anualmente o chamado anuário, que vai reunir uma seleção por cada um dos fotógrafos do trabalho que foi desenvolvido pela companhia ao longo do ano. E, portanto, hoje marcamos o início deste projeto e, portanto, agora será para continuar. Então é de esperar, então em breve, que seja eventualmente publicado um livro, um arquivo, não é? Sim, temos os 30 anos do Teatrão. Exatamente. E, portanto, logo aí temos muito registro fotográfico para partilhar com... E muito trabalho pela frente. E muito trabalho para vasculhar os frente, arquivos, portanto, né, dos vários fotógrafos. Acho que comemorar 30 anos, sim, é comemorar uma história que é recente, 30 anos não é muito, mas é acima de tudo um olhar para o futuro, e é bom hoje, no Dia Mundial do Teatro, não fazemos um espetáculo, estamos com uma atividade, porque o Teatrão faz muito mais do que criar espetáculos, e portanto esta é uma atividade paralela, digamos assim, do trabalho do Teatrão, e é ótimo que o possamos fazer a pensar no futuro. E aqui alguém do público quer fazer uma pergunta, que o nosso tempo está quase a acabar. Veja lá, estou a ver se ficaram todas muito sérias. Aproveitem. Nada? Ninguém? Ficaram todos esclarecidos sobre fotografia de cena? Toda a gente vai querer fazer fotografia de cena? Ficaram motivados? Olha, está lá a levantar o braço. Já temos aí, material que usam, foi o que foi perguntado. Uma câmara fotográfica. Um telemóvel. Eu uso o material que tenho, não é? Não sou muito purista nem defensor. Obviamente que há pouco também se falava aqui da evolução da tecnologia, quer na iluminação, quer na... Sobe a ISO. Exato, sobe o ISO. É óbvio que ter uma boa câmara que tenha uma boa capacidade de fotografar com condições de luz por vezes baixa ajuda bastante, mas nunca fui muito purista nessa questão do qual é a melhor câmara, qual é a melhor objetiva para fotografar. É que temos. Normalmente é que temos, não é? E eu tenho equipamento que me permite fazer algumas escolhas em função da tipologia ou em função da imagética que quero criar para esse espetáculo, desde zooms a lentes fixas, objetivas fixas.
E basicamente é isso. Mais alguém? Não sei se querias Eu acho que saber algo mais de- específico. mais específico. A nível de marcas, a nível de... Eu não vou dizer... Não percebi. Objetivas? Uso muito uma 2470 2.8. Uso 70-200 2.8. Uso 35 1.4. Olha, usas tudo. Uso o que tenho, tudo, não é? é a coleção mas, toda. Mas basicamente é por aí. Tento usar lentes luminosas, objetivas luminosas, para ter 8, não é? sim, para ter um Eu sou mais aproveitamento. simples. Gosto muito Uma de 50 trabalhar, e gosto uma muito de trabalhar 70-200. a diferença de Mais nada. Uma 50 e uma 70-200. Não Mário também já tinha dito que era 50. Sim, eu uso maioritariamente a 50 1.8, que é barata. Mas é aquela que dá o... Mentira. Eu agora, no último espetáculo, mas isto também varia com o outro espetáculo, a Ti Coragem, eu utilizei 2 lentes soviéticas, que são uma Helios e outra Helios, eram as 2 Helios. Uma 55mm, f2, e uma 28 f2.8. Porque, apesar do foco ser manual, dava-me aquele look que eu estava à procura para aquela peça em específico. No resto foi 50mm. Não, sim, Canon R 50mm. Eu tenho que dizer mesmo. Eu uso o mais barato, o mais que está à mão em termos económicos. Às vezes olho para os equipamentos deles, até me sinto, não me sinto mal, obviamente, porque tenho o conhecimento de fotografia o suficiente para perceber que aquilo que não se consegue na captura depois pode-se fazer na edição. Portanto, nunca fui muito de investir, gostava de, mas o dinheiro não dá para tudo, como é óbvio, temos de fazer escolhas na vida. Estou à espera que o Bitcoin suba mais um bocadinho para ver se compra aqui outra máquina. Pobre. Até lá. E o fotógrafo é pobre, não é? E o fotógrafo é pobre. sempre pobre. Mas e porque não acho que seja o equipamento seja algo de relevo, porque nós em qualquer equipamento temos que perceber quais são as limitações que temos para fazermos um bom trabalho E saber contorná-las, não é? Conhecendo. dá sempre para nós percebermos que é possível hoje com um telemóvel topo de gama fazer umas boas fotografias de teatro, é possível, só que não tens a rapidez e portanto, tens que jogar com outras capacidades. Hoje em dia também, como os programas de edição, por exemplo, o que pode acontecer para quem não tem assim grande conhecimento de fotografia em termos técnicos, o teatro vai precisar de, ou tem pouca luz, vai precisar de luz, normalmente sobe-se o ISO para sensibilizar mais os sensores, mas depois vai lá estar, depois aí ganha a diferença se vais lá de Porsche, de Ferrari ou de Fiat Uno. Mas de Fiat Uno também lá chegas, demoras um bocadinho mais tempo, mas consegues lá chegar porque depois também tens a outra parte de edição que consegues ali subverter um bocado aquilo que não tens de um lado, consegues ter do outro. Mas em termos de ótica, que se calhar aqui é o que mais interessa, não o corpo, e se é Canon, se é Nikon, se que modelo é que é, porque isso pouco importa aqui, tem muito mais a ver também com as lentes, com a distância focal que tu estás a utilizar. Isso também vai depender muito da peça e da cena que está a acontecer. Se é uma coisa que tens que dar mais ênfase aos atores, também depende da distância que estás, isso também depende do modus operandi de cada pessoa quando está a fotografar. Há pessoas que se mexem, há pessoas que procuram o seu sítio. Eu já não sou assim, eu tento ver nos ensaios quais são os sítios que me pode dar as fotografias que eu quero, então vou a um, fico naquele sítio, só naquele sítio, vou a outro, fico só naquele sítio, para não estar a incomodar ninguém e para também não me sentir observado ou que estou a fazer alguma coisa que... quando são mais... Quando queres mostrar mais os atores, a expressão dos atores, convém que utilize aí uma lente 70, 80, para não deformar muito, porque podes até fazer com uma outra lente, 50 ou qualquer outra coisa, mas depois há ali as distâncias que te pode distorcer a volumetria da nossa face
E essas distâncias focais ajudam imenso. Agora, se na mesma peça, por isso é que também convém, se calhar, teres duas máquinas para não estás a intermutar, para não estás a fazer barulhos, teres logo duas máquinas preparadas, uma em que consigas apanhar cenas de grande angular, ou seja, há uma coisa que é mais paisagística, que precisas de mostrar mais tudo o que se passa no palco, e aí dá-te jeito uma grande angular, ou até uma 50, dá-te jeito. Depois, quando é algo que quer-se aproximar mais a pessoa, mas tu é que não te queres aproximar, talvez aí uma lente 70 e um zoom entre os 70 e os 90 seja aquele que eu mais utilizo. Porque a distância focal aqui tem um bocado a ver com a... Agora, se é mais luminosa, se é menos luminosa, se é de plástico, se é de fibra de carbono, depende das bolsas, mas pode-se fazer com o equipamento. Nunca achei que o equipamento tivesse extrema importância. Obviamente que ajuda. Tem todas as vantagens se tiveres o melhor. Isso é óbvio, não estamos a discutir isso. Mas cada um também tem que fazer as suas prioridades na vida. Então, se eu acho que não vou investir porque e há pessoas assim, a grande maioria das pessoas, e nós todos conhecemos 2 ou 3 casos assim, que sai agora um novo modelo e a pessoa compra, e depois sai outro a seguir e a pessoa compra. São pessoas que têm essa hipótese de fazer, estão sempre a comprar coisas, os topos de gama. Obviamente que isso ajuda muito a indústria fotográfica, porque a indústria fotográfica vive muito desse tipo de situação. Mas se calhar são pessoas que depois não querem, ou porque não têm esse conhecimento, ou porque precisamente até têm esse conhecimento, mas não querem. Há muitas pessoas que não gostam de computador depois de irem editar, não curtem estar Portanto, se fotografarem logo com o topo, e se tiverem para esse topo em que aquilo seja só um cropzinho e um resize, diminuís a imagem para ela ir, ele também tem pouco trabalho. Porque eu também sei que se estivermos a trabalhar com um equipamento mais débil, mais mediano, depois também te vais gastar mais tempo depois na parte de edição. Portanto, é tudo aqui se contrabalança. Mas se não fosse um bocadinho da minha autoestima, se queres que eu te diga, muitas vezes sentia mal quando estão vários fotógrafos, eu assim, mas pronto, o importante é o trabalho. É melhor nem olhar. O importante é o trabalho a parecer feito, não é? Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vós que estiveram aqui, também ao público. Muito obrigado por terem aparecido, espero que tenham gostado. E parabéns ao Teatrão. E feliz Dia Mundial de Teatro, malta.